A paz do Senhor, eu sou o pastor Nilson Teixeira e esse é o programa Ministério Quero em Seu Lar. Mais uma vez entrando na sua casa, trazendo louvor, adoração, pregação da palavra de Deus, muita oração, testemunho, tudo para edificar a sua vida, para abençoar a sua vida. Eu quero dizer para você que está ligando a televisão agora, dá tempo de avisar os amigos, os parentes, correr lá no computador, correr no WhatsApp, mandar uma mensagem, dizer para eles que o programa Ministério Quero em Seu Lar só está começando. Firme está o nosso coração, ó Deus. Cantaremos e entoaremos louvores enquanto vivermos de toda a nossa alma, Jesus. Vem receber, Senhor, cada cântico nosso. Recebe esse culto, Jesus. Tu és digno de receber a glória e a honra. A ti pertence o louvor. Ninguém é semelhante a ti. Não há nada como o Senhor. Tu és digno, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Vamos cantar aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebe a nossa adoração, Jesus. Comigo mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Por tua graça salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, sinto tua paz. Tu és fiel e cuidas de mim. Teu amor é a luz do meu ser. Olharei só para ti. Tu és o Criador e eu me prostro ante a ti e tua glória. Viverei pra te adorar. Só tu és o Rei da glória. Recebe, Senhor, a nossa adoração mais uma vez. Por tua graça salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além, não há nada, Jesus. Não há nada pra mim além de ti, Senhor. Diga a Ele. Sim, tu és fiel e tu tens cuidado de mim. E olharei pra ti, Senhor. E olharei só para ti.
soberania, Jesus. Recebe a nossa adoração. Mais uma vez, aleluia, 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 Recebe, Senhor, a nossa adoração. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Recebe a glória, recebe a honra, Jesus. Tu és digno, Senhor, de receber toda a glória, toda a honra. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu quero dizer que nessa noite estou feliz. Sabe, há pouco tempo eu fui descobrir que algumas pessoas têm medo da minha cara. Por que vocês acharam tão engraçado? Algumas pessoas têm medo da minha cara. Um dia eu cheguei numa loja de celular, essa loja de telefonia, essas lojas assim, e fui procurar uma pessoa, porque eu tinha ligado sobre um problema na linha, e fui procurar lá a pessoa. Eu simplesmente cheguei no balcão e falei assim: por favor, fulano de tal está aí? Aí o rapaz: eu vou chamar. Aí daqui a pouco da porta lá de trás, o camarada botou a cabecinha assim para fora assim. Aí ele: pois não? Eu falei: não, eu liguei para você. O outro que foi chamar ele lá dentro falou assim: rapaz, tem um cara brabão contigo lá fora. Eu não sei porque que ele pensou isso, eu não fiz nada, eu simplesmente perguntei. Então eu vou exercitar os meus músculos faciais
para toda vez que eu for em alguma ou loja, ou balcão de alguma coisa, sempre falar assim, por favor, e com um sorriso, para ninguém pensar que eu estou bravo. Mas hoje, por que eu estou falando isso? Pode ser que você olhe para mim e fale assim, pastor, hoje, acho que ele não está muito bem, não. Não, eu estou bem sim, eu só estou cansado. A gente participou de um retiro agora nesse final de semana. Então, só para que os irmãos saibam, na sexta-feira, quando a gente foi para o retiro, numa viagem que duraria no máximo 1h30, seria o tempo da viagem. Ela durou 8 horas. Para percorrer um pedaço, um trecho, que duraria apenas 15 minutos de carro, a gente levou 5 horas. 5 horas. Então, foi bênção demais. Então, não se impressione pelos meus olhos caídos, não se impressione para minha aparente, sei lá, nem sei o que está aparentando, porque eu não tive tempo de olhar no espelho. Amém? Vamos ficar de pé, pegue sua Bíblia. Vamos despertar, é hora de despertar, é hora de acordar. Vamos fazer a nossa declaração? Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Ousadamente confesso. Minha mente está alerta, meu coração receptivo. Nunca mais serei o mesmo. Estarei recebendo da incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Irmãos, por vezes o apóstolo Paulo expressou em algumas de suas cartas as suas preocupações com respeito da igreja. Com respeito à igreja. A igreja de Corinto era uma igreja que despertava no apóstolo Paulo uma grande preocupação. Corinto era uma igreja muito abençoada, uma igreja com muitos talentos, muitos dons, mas uma igreja também que precisava de muito tratamento. Tratamento de caráter. Muitos problemas de caráter. Paulo, por vezes, se preocupava também com a igreja em Roma, uma igreja que, durante um período muito grande, aproximadamente 5 anos, ficou sem a presença dos judeus, porque eles foram proibidos de ficarem em Roma. E depois desse período de 5 anos, os judeus retornaram a Roma e alguns problemas, logicamente, que surgiram de tratamento entre romanos e judeus. E Paulo expressou ali as suas preocupações. A sociedade romana, naquela época, era uma sociedade muito difícil, né, extremamente promíscua, e Paulo se preocupou com a igreja ali. Ele também declarou que sobre ele pesava a responsabilidade de pregar o Evangelho. E ele tinha isso para ele. Muito interessante a vida de Paulo, porque ele não se casou, ele acreditava que ele não deveria perder tempo com isso, que ele deveria se dedicar à pregação do Evangelho, porque ele acreditava que a volta de Jesus estava muito breve, e ele não podia perder tempo com isso. Tanto que ele aconselhava, lá no 1 Coríntios 7, que aqueles que tivessem do Senhor esse dom, essa capacidade, procurassem viver da mesma maneira que ele viveu. Hoje aqui, irmãos, não estou querendo me comparar, mas algumas coisas pesam no meu coração também. Algumas coisas pesam no meu coração. Sabe, ser líder, estar à frente de qualquer coisa, seja à frente da sua família, seja à frente de uma empresa, seja à frente de uma igreja, seja à frente de um grupo qualquer coisa, ser líder é uma responsabilidade. E muitas vezes, na liderança, seja da nossa própria vida, da nossa família,
ou do nosso serviço, enfim. Muitas vezes nós queremos abdicar dessa liderança. Muitas vezes essa liderança pesa demais sobre os nossos ombros. Muitas vezes nós nos sentimos cansados. Muitas vezes nós até questionamos se verdadeiramente nós temos um coração de líder. Porque quando as coisas não dão muito bem, não vão muito bem, a nossa tendência é questionar a nossa liderança. Mas a liderança, irmãos, ela não é uma guerra, se podemos comparar uma guerra, que é ganha em uma única batalha. No caminho da liderança, muitas vezes nós perdemos algumas batalhas. Mas essas batalhas que foram perdidas, elas na verdade geram experiências para nós. E muitas vezes a gente se questiona assim, será que eu tenho um coração de líder? É lógico que se você é um chefe de família, você tem um coração de líder. Por muitas vezes você tem que conduzir a sua família em períodos difíceis. Você que é pai, você tem a liderança na sua família. Você que é mãe, tem liderança também na sua família. E, como pastor, às vezes a gente também questiona, será que eu tenho um coração de pastor? Será que eu tenho um coração de pastor? Uma vez alguém fez o seguinte comentário a meu respeito, não era ninguém aqui da igreja, mas uma pessoa fez um comentário a meu respeito dizendo assim, ele não tem cheiro de ovelha, pastor tem que cheirar a ovelha. Eu entendo, né? Esse comentário, a pessoa queria dizer que eu não me envolvo com as ovelhas, então por isso eu não tenho cheiro de ovelha. Mas sabe, irmãos, na minha vida, desde a minha infância, algumas coisas Satanás tentou lançar sobre mim. E é interessante porque algumas coisas que ele tentou lançar sobre mim, eu vejo também ele tentando lançar sobre meu filho. Sabe, quando eu era criança, Satanás por muitas vezes tentou me fazer acreditar que eu era lerdo, devagar, lento, para entender e para fazer as coisas. Você pode pensar assim, poxa, mas como? O pastor Nilson às vezes quer fazer um monte de coisa, sai puxando tudo e a gente não consegue nem acompanhar. Mas foi exatamente isso que Satanás tentou colocar no meu coração, dizer que eu era lerdo, que eu não ia chegar a lugar nenhum, porque eu não tinha força de vontade suficiente. E algumas vezes eu quase que acreditei. Mas desde então, desde que ele percebeu que isso não colava mais comigo, ele tentou ministrar outras coisas. E uma vez eu estive sentado na frente de uma pessoa, eu não era pastor, eu estava indo para o seminário. E aquela pessoa ali foi usada por Satanás para falar algumas coisas para mim. Ela disse assim, eu não acredito que você vai ser pastor, porque você não é um bom líder, você não sabe liderar e você não pode ser pastor, porque um líder não é assim, um líder não é nascido. Irmãos, eu tinha 18 anos. E depois disso, muitas vezes, isso foi questionado no meu coração. Mas eu quero dizer para os irmãos, e está no texto que nós vamos ler daqui a pouco, que mesmo contrariando aquilo que eu, algumas vezes,
acreditei, Deus me provou e tem me provado, comprovado na minha vida. Sim, você tem um coração de pastor. Você tem um coração de pastor. Sabe, irmãos, eu chorei. Vou explicar para os irmãos por que eu chorei. Mas antes de explicar para os irmãos por que eu chorei, eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 30. O tema dessa mensagem é o choro revelador. Ora, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, perceberam quão rapidamente ela se levantara e saíra, seguiram-na, supondo que ia ao túmulo para chorar ali. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. Perguntou ele: Onde o puseste? Responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede como o amava. Mas alguns disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Antes de eu continuar, eu gostaria de orar. Curva a sua cabeça onde você está. Senhor, em nome de Jesus, essa é uma palavra preciosa, a Tua palavra. Senhor, e nós não queremos de maneira nenhuma que ela passe por nós desapercebida. Que ela entre, Senhor, em um ouvido e saia no outro. Que ao término, Senhor, da reunião, nós nem nos lembremos dela. Não, Senhor, de maneira nenhuma. Nós precisamos que ela venha operar em nós tudo aquilo que é necessário. Para isso, Pai, nós te pedimos: repreenda, Senhor, toda perturbação na nossa mente, toda obstrução do nosso ouvido tira, Senhor. Toda dureza no nosso coração, Pai, nessa hora quebra, porque nós precisamos ter corações quebrantados na Tua presença. E fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, essa história de Jesus chorou, esse é o versículo, menor versículo da Bíblia, e é a saída de muita gente quando é requerido dele que cite um versículo. Alguém fala assim: Jesus chorou. Mas esse texto, ele traz uma mensagem poderosa para nós. E, de acordo com a experiência que eu quero contar para os irmãos e falar com os irmãos. Nesse texto, nós vemos Jesus próximo de uma família. Nós vemos Jesus não se relacionando com o discípulo, mas se relacionando com uma família. O que não é muito comum. O que não é muito comum. Sabe por quê? Porque
quando Jesus, entenda o que eu vou dizer, quando Jesus se relaciona com os discípulos, para mim, que sou pastor, eu penso assim, Jesus está se relacionando de uma forma profissional. Recrutando homens, preparando homens para dar prosseguimento à sua igreja. Mas quando eu vejo Jesus se relacionando com uma família, eu não vejo um relacionamento profissional, mas eu vejo um relacionamento de amizade. Embora, irmãos, tenta entender. Eu sei que o relacionamento com os discípulos não é um relacionamento profissional. Eu sei disso. E não é isso que eu estou falando. Mas tenta entender comigo. Eu vejo o relacionamento de Jesus, Lázaro, Marta e Maria como um relacionamento de amizade. Eu não sei se eles tinham praticamente a mesma idade, se eles eram próximos de idade. Eu não sei se eles tinham assuntos em comum. Eu não sei se algumas vezes eles se reuniram simplesmente para conversar sobre coisas da vida, rir um pouco, alguém contar alguma coisa engraçada. Eu não sei o que eles fizeram, mas a impressão que o texto me passa, principalmente quando a gente vai lendo os versículos depois, que a gente vê o envolvimento de Jesus na situação, a gente entende que era um relacionamento de amizade. Só que nessa amizade, aparentemente, Jesus falhou. Porque se você lê o texto anterior, os primeiros versículos, quando começa a falar a respeito de Lázaro e da sua enfermidade, a gente percebe que Jesus não foi logo que ele soube que Lázaro estava enfermo. Jesus não foi. Jesus ainda se demorou. Quando os discípulos lembraram, ele falou assim, olha, Lázaro está dormindo. E quando Jesus chega, enfim, lá na cidade onde Lázaro estava, e já estava morto, a sua irmã já estava chorando, pranteando, e os vizinhos ali, os amigos daquela aldeia, estavam ali também chorando com ela, tentando confortá-la. Marta diz, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele era seu amigo. Por que você demorou tanto? Por que você demorou tanto? Sabe, isso é um tipo de coisa que se fala para um amigo. Poxa, eu te liguei. Te mandei um WhatsApp. Se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. E o texto fala, e dessa forma que o texto fala, nós não encontramos em nenhum lugar. Jesus chorou, e propositalmente, esse versículo de número 35 foi colocado isolado. Jesus chorou, porque há algo de muito especial nisso aqui. O comentário dos judeus foi, ele chorou, olha como ele amava a Lázaro. Mas na verdade no texto não fica muito claro qual foi a causa do choro de Jesus. O texto diz que Jesus sim se compadeceu deles. O que me dá maior pista do sentimento de Jesus, por que Jesus chorou, é quando o texto diz, no versículo 33, que ele se comoveu profundamente em seu espírito e perturbou-se. Jesus viu o quê? O que Jesus viu? Que ele se comoveu e ficou perturbado. O que ele foi que ele viu? Lázaro? O corpo de Lázaro, Lázaro morto? Não, ele viu Marta chorando. E viu as pessoas que estavam com ela chorando. O choro de Jesus não foi um choro simplesmente porque Lázaro havia morrido. Não, porque
Ele é o Senhor da vida. E lá na outra cidade, ele ainda falou para os discípulos assim: olha, o meu amigo Lázaro está dormindo, vou despertá-lo. Só chora por um morto quem não tem esperança de o ver vivo mais. E eu não acredito aqui que Jesus estava chorando por um morto aqui. Não acredito. Mas o texto diz que quando ele viu Marta chorando, e quando ele viu o povo que estava com ela chorando, ele se comoveu. E aí eu quero viajar um pouco nisso. Embora seja impossível entrar na mente do Senhor, diz quem conheceu a mente do Senhor, quem deu a Ele primeiro para que seja recompensado. Mas eu quero viajar um pouco nisso. Se Jesus se comoveu por causa das pessoas que estavam ali, o que foi? Será que Jesus nunca tinha visto alguém chorando? Com certeza sim. Eu não creio que Jesus ficou triste porque aquelas pessoas estavam tristes. Anota aí. Primeiro, eu não creio que Jesus chorou por causa do morto. Segundo, eu não creio que Jesus chorou porque simplesmente aquelas pessoas estavam tristes. Porque era fácil encontrar gente triste naquela época. E se Jesus fosse chorar por todo mundo que está triste, ele não ia mais ter água no corpo de tanto chorar. Se ele não chorou pelo morto, se ele não chorou porque as pessoas estavam tristes, por que ele chorou então? Olha, irmãos, eu não estou afirmando, mas eu estou aqui especulando. Que se ele não chora pelo morto e não chora porque as pessoas estão tristes, por que ele chora? Mas o texto não para por aí. O texto diz, no versículo 37, mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, versículo 38, comovendo-se profundamente outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. E era uma gruta com uma pedra sobre ela. Irmãos, qual foi a segunda vez que Jesus se comoveu? Por que ele se comoveu? Versículo 37 diz que o quê? Mas alguns disseram o quê? Aquele que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que esse não morresse? E Jesus se comoveu novamente. Volto a dizer, Jesus não chorou pelo morto. Jesus não chorou porque viu pessoas tristes. Mas a Bíblia diz que Jesus se comoveu uma primeira vez, quando entrou em contato com as pessoas vivas, e se comoveu pela segunda vez, quando entrou em contato com as pessoas vivas. Isso me faz entender uma coisa: o problema de Jesus não era com os mortos, era com os vivos. Ontem eu chorei. Chorei vendo uma cena. Não era realidade, era uma dramatização. Mas eu chorei. E eu não chorei porque a história era uma história triste. Porque a verdade, irmãos, hoje é muito fácil você encontrar histórias tristes. Só você ligar a televisão e você vê um monte de história triste. De tanta história triste que acontece, a gente vai ficando até meio insensível. Então eu não chorei porque era uma história triste. Mas eu chorei porque
era a nossa história triste. Era a nossa história triste. Eu chorei porque era a história de cada família da igreja. Era a nossa história. Eu chorei e questionei o meu coração de pastor. E pensei assim, meu Deus, o que eu posso fazer para resolver essa história? Sabe quando Jesus se comove pela primeira vez? Ele viu aquelas pessoas chorando, e nos rostos daquelas pessoas, na face daquelas pessoas, ele não encontrou esperança. Eles estavam olhando para Lázaro morto, sem nenhuma esperança. Mas a pergunta que eu faço é: como é que você pode ser amigo do dono da vida, do autor da vida, e não ter esperança? Como é que você pode abrigar Jesus na sua casa, ter um relacionamento com Ele, e não ter esperança? Quando Jesus se comove pela segunda vez, Ele olha para aquelas pessoas e vê naquelas pessoas uma fé limitada. Como a nossa fé é muitas vezes. Eu tenho fé que se eu orar por você, meu irmão, que está com uma dor de cabeça, você pode ser curado. Mas você, meu irmão, que está com câncer, vamos continuar crendo, né? Vamos ver, né? Se Deus sabe, né? Se Deus quiser curar, né? Para dor de cabeça eu digo com toda ousadia: em nome de Jesus, vai ser curado agora. Para o câncer eu venho assim: a gente tem que entender a vontade de Deus, né? Aqueles homens tinham uma fé limitada. Olha, não podia aquele que abriu os olhos ao cego fazer alguma coisa para impedir que esse morresse? Eles ainda estavam vinculados a um período de tempo. Se está vivo, tem esperança. Quando morre, acabou a esperança. Mas eles estavam diante do autor da vida. Sabe, irmãos, por que eu chorei? Eu chorei porque a história que eu vi é a história que acontece nas casas dos membros das nossas igrejas. São casamentos acabando por causa do adultério. São famílias sendo destruídas por causa da falta de compromisso dos adultos com Deus. E com isso eles vão ensinando as crianças que não precisa ter compromisso mesmo não. E aí o filho de crente vai para as drogas, vai para a prostituição, acaba numa situação terrível e deplorável porque o pai, porque a mãe não teve a vergonha na cara de tomar uma posição diante de Deus. Viveu a vida brincando, falando: eu sou fraco, eu não consigo, é tão difícil. E não viu que com isso ele estava acabando, ele estava destruindo a família dele. Ele estava danificando para sempre uma geração. Pelo menos a princípio. E depois, sabe Deus quantas gerações vão ser destruídas a partir disso.
por uma vivência de um evangelho capenga, famílias têm sido destruídas. Sabe, por uma questão de se colocar e dizer assim: eu penso assim, não me interessa o que você pensa. E sabe o que o diabo diz também para o que você pensa? Não estou nem aí para o que você pensa. E sabe o que Deus diz também a respeito do que você pensa? Eu não quero nem saber do que você pensa. Sabe por quê? Ninguém se interessa pelo que você pensa. Porque o que você pensa vai levar você para o inferno. Nós encontramos na Bíblia falando assim: olha, eu não pretendo saber nada senão Cristo e crucificado. É isso que eu quero saber. Cristo crucificado. Mas quantas vezes nós estamos só: porque eu penso diferente, porque eu acho diferente. Meu filho, o que você pensa, que você acha, não tem poder para te salvar, para fazer nada. O único que salva é Jesus Cristo, é Ele que salva. E você está vendo com o seu pensamento a sua vida naufragando, a vida da sua esposa, a vida do seu marido, a vida dos seus filhos afundando, a casa virando um caos, e você continua dizendo: eu penso assim, para esconder pecado. É porque você não quer mudar a sua vida, você não quer largar o seu pecado, e aí você começa a querer dizer que você tem o seu próprio pensamento. Mentira, está usando uma máscara, está escondendo. E aí a tristeza é que famílias inteiras vão se perdendo. E aí, para minha pergunta para Deus, dizendo assim: Deus, será que eu tenho um coração de pastor? Deus me provou que sim. Sim, meu filho, você tem. Você ainda se importa. Você ainda chora por isso. Você ainda se questiona e pergunta: o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Senhor, eu tenho pregado, Senhor, eu oro pelas pessoas, eu tento aconselhar as pessoas, mas o que eu posso fazer mais? Sabe, nesses últimos meses, a minha oração para Deus tem sido a seguinte: Senhor, me ensina a amar como Tu amas. Me ensina. Me ensina a não desistir das pessoas. Me ensina a amar as pessoas como o Senhor me ama. Sabe, Deus tem me tocado que isso é possível. Eu me importo com a sua família. Mas não basta eu me importar com a sua família. Você tem que se importar com a sua família. De verdade. E quando eu digo se importar com a sua família, não é só alimentar, vestir, dar uma casa, não é só isso não. Porque alimentar, vestir e dar uma casa não constrói um lar. Existem pessoas que não têm o que comer todos os dias. Existem pessoas que não têm roupa nova nunca. Que moram em algo que talvez você não possa nem chamar de casa. Mas mesmo assim eles têm um lar. E existem pessoas que têm mesas fartas todos os dias. Roupas que nós nunca nem sonhamos em usar. Casas que mais parecem um palácio.
mas estão muito longe de ser um lar. Muito longe de ser um lar. Sabe, eu queria dizer que eu amo a sua família, que eu amo vocês, e que isso que eu estou falando aqui hoje, e tudo que eu tenho falado sempre, é porque há um coração de pastor, sim. Há um coração que ama, sim. Sabe, ele é uma raspinha, uma fagulhinha, uma coisinha muito pequena de um coração muito maior, que ama muito mais, que é Deus. Mas, querido, se você não olhar para Jesus e reconhecer que Ele é o autor da vida, que Ele está aí, ó, com você, se você ainda fica olhando para as circunstâncias da sua vida sem esperança, se você ainda fica olhando para as circunstâncias da sua vida, crendo num Deus que só cura dor de cabeça, crendo num Deus que faz coisas limitadas, é isso só que você consegue ver, está numa situação muito difícil. Você precisa pedir: Deus, abre os meus olhos, porque eu preciso enxergar o Senhor de uma forma diferente. Você que é pai, você que é mãe, você que é chefe na sua casa, você que tem uma responsabilidade, querido, não tem outra maneira de conduzir a sua família se não for na presença do Senhor. Se você quiser uma família verdadeiramente de sucesso, é esse o caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. É esse o caminho que você precisa conduzir a sua família, é aí que você precisa se pegar. Mas deixa eu te falar uma coisa, não é obrigando as pessoas, brigando com as pessoas, não é nada disso não. Se você fizer isso, é aí que você prova que você não entendeu nada. É rendendo totalmente a sua vida a Jesus. É assim que começa. É o seu compromisso com Jesus, o seu compromisso com Jesus que começa a jorrar de você. Jesus fala assim: olha, a água que eu lhe der vai jorrar do seu interior, vai fazer um rio. Essa água que vai jorrar de você, querido, vai ser suficiente para saciar a sua sede, a sede da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Mas precisa começar em você, é você que tem que abrir o coração, é você que tem que deixar as picuinhas, é você que tem que deixar os seus pensamentos, é você que tem que deixar a sua cabeça dura, é você que tem que deixar o seu coração de pedra, é você. Não adianta colocar a culpa nos outros, porque os outros aquilo, porque os outros aquilo. Não, é você e Deus. Abre o teu coração, fala: Deus, eu preciso disso. Olha, você, quantas vezes você vem no altar: ah, Deus, abençoa a minha família. Ah, Deus, faz isso na minha família. Ah, Deus, aquilo na minha família. E Deus está falando: olha só, eu quero fazer algo em você. É em você que eu quero fazer. Porque o problema da sua família é você. Se os poços estão entulhados, não tem água, é por sua causa. É porque você, até hoje, não assumiu um compromisso sério comigo. É porque você, até hoje, não aprendeu a confiar em mim da forma que tem que confiar. É porque existem áreas na sua vida ainda que você não me permite entrar. Áreas escondidas, áreas não tratadas. É por isso que as coisas ainda não se acertaram, é por isso. E aí você vem uma vez, vem duas vezes e fala assim: nada acontece na minha vida, por que será? E Deus está te falando: é por isso, meu filho. Abre o coração. Muda você. Se envolve você. Ah, pastor, eu gostaria tanto que os meus filhos estivessem na igreja. Para os seus filhos estarem na igreja, você tem que estar na igreja, querido. Eu vou dizer mais, você tem que ser a igreja.
Quantas vezes teus filhos não veem em você o prazer de estar na casa de Deus? Quantas vezes na sua boca só tem a murmuração a respeito de qualquer coisa que aconteça na igreja, você murmura e reclama. E você se torna assim o pior testemunho que poderia ter de crente para os seus familiares. Jesus chorou. Jesus chorou porque viu pessoas que estavam perdidas. Diante de algo que ele já tinha solução, diante de algo que ele já tinha determinado no coração dele. O meu amigo Lázaro está dormindo, vou lá acordá-lo. Ele já tinha determinado. Mas ninguém chegou para Jesus perguntando assim: Jesus, o que o Senhor vai fazer agora? Qual é a sua vontade? Chegaram diante de Jesus, acusando Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Poxa, esse que abriu os olhos do cego não podia ter ressuscitado esse aí, ou impedido ele morrer. Mas ninguém chegou para Jesus falando: Jesus, qual é a tua vontade? Eu me submeto. Faz o teu querer. O que está no teu coração? Jesus ia dizer: olha, no meu coração está. Eu vou ressuscitá-lo. Quantas vezes você acusa Deus, reclama de Deus, mas não pergunta para Deus: Deus, o que está no seu coração a respeito da minha vida e da minha família? Senhor, está morto. O Senhor tinha que ter chegado aqui antes. Senhor, meu casamento acabou. O Senhor tinha que ter chegado aqui antes. Senhor, 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 Senhor. E a gente não para e diz assim: Senhor, o que o Senhor quer? Quero convidar você a fazer uma visita à nossa igreja. Nossa igreja fica na rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro, a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Olha, Deus tem uma bênção para você aqui nesse lugar. Nossa igreja tem trabalhado com tantas áreas, trabalhado na área de missões. Nós temos missionários na Índia, temos missionários na China, temos missionários na África e também agora temos nossos missionários no Paraguai. E você pode ajudar essa obra também. Se você deseja ajudar essa obra, o número da nossa conta está passando aí no seu vídeo e você pode depositar qualquer quantia e você vai estar ajudando a pregar a palavra em tantos lugares do mundo e ainda mais, porque o nosso objetivo é atingir muitas outras áreas, muitos outros lugares nesse mundo. Minha alma te antela, glorificado e amado Messias, teu povo de glória. Venha fazer uma visita, venha assistir um dos nossos cultos e eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Rua João Coelho Filho, número 86, no bairro São Pedro. Nosso telefone é 21 2642 9344. 21 2642 9344. Se você deseja comprar algum dos nossos CDs de mensagens, DVDs de mensagens, CDs de música, DVDs de música, basta ligar para o telefone que está no seu vídeo, ou enviar-nos um e-mail, uma mensagem, ou ainda seguir-nos no Twitter. E nós vamos estar entrando em contato com você e fazendo o CD e o DVD chegar até as suas mãos. Fique com Deus, Deus abençoe. Eu sou o pastor Nilson Teixeira e a nossa igreja é a Igreja Metodista Centenário, em Teresópolis. Chegamos a um momento muito importante do nosso programa, um momento importante e especial. Momento da oração, momento de falar com Deus. Eu quero te convidar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Senhor. Eu não sei qual é a sua necessidade, não sei o que você está passando. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, enfrentando um problema financeiro ou um problema de relacionamento, uma separação. Mas eu quero te dizer que Jesus é a resposta, Jesus é a solução para os nossos problemas. Mas não é apenas isso, Ele quer ser também o seu Senhor e o seu Salvador. Nós vamos orar nesse momento, feche seus olhos, onde você estiver, se você puder, e vamos falar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de estar entrando em cada lar, em cada local, Senhor, trazendo a Tua palavra, trazendo a Tua presença.
E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja tocando as pessoas que nessa hora estão nos assistindo, que esta hora, Senhor, estão passando por problemas, por situações, que em nome de Jesus a tua mão poderosa venha curar, venha libertar, venha salvar. Senhor, que aquele que já está, Senhor, sem esperança, sem fé, seja renovado agora e restaurado na sua fé e na sua esperança. Deus, entra com providência nessas vidas, Senhor, mudando a situação, repreendendo a enfermidade, Senhor, unindo novamente esse casal, trazendo esse casamento, Senhor, de volta, Pai, para a glória do Teu nome, salvando esse filho, ó Deus, que está envolvido nas drogas, na prostituição. Pai, em nome de Jesus, opera um milagre. Essa, Senhor, é a nossa certeza de que o Senhor é o Deus que age, o Deus que cura, o Deus que faz. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. O programa Ministério Quero em Seu Lar está chegando ao final, mas eu espero encontrar você aqui numa próxima oportunidade. Espero ver você aqui na próxima semana, aqui nesse mesmo canal, falando de vida, falando de esperança, falando de Jesus. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. O Senhor tem nos dado tantas coisas e às vezes não temos sentido, desejo de agradecer. Precisamos de libertação, porque o Senhor tem nos dado muito, né? E a gente às vezes é ingrato e não agradece ao Senhor. Vamos agradecer isso? Amém? Com alegria, cante isso. Por tudo o que tens feito. Vamos cantar todos juntos? Por tuas promessas e tudo que és. Tenha um coração agradecido. Amém. Agradeça a Deus. Até aqui Ele tem nos sustentado mais uma vez. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, Por tuas promessas, Senhor. tuas promessas e tudo que Te és. agradecer. Quero te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido No meu lugar. te agradeço. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, Senhor. te agradeço. Jesus. Eu te agradeço. Aleluia. Adquira já nossos CDs. Ministério Quero ao vivo. Simone Teixeira, o dono da minha vida. Simone Teixeira, incondicional. Ministério Quero, por amor às nações. Ministério Quero, território teu. E o mais novo lançamento, Cristo Hoje Te Liberta, o pastor Nilson Teixeira. Adquira já os nossos CDs. CDs do Ministério Quero, através do telefone que está no seu vídeo. Ministério Quero, louvando e adorando ao Senhor Jesus. Sisson Produções.